Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Seguir Jesus exige mais verdade do que aparência. O reino de Deus não se revela a quem busca destaque, mas a quem aceita ser transformado. O nosso capítulo hoje é Lucas 14. Espero que você esteja com a sua Bíblia. Nesse contexto, Lucas 14, acontece a mesa na casa de um fariseu importante, e acontece em um dia de sábado. A mesa na cultura judaica era um lugar de status, de honra, de reconhecimento social. Jesus usa esse cenário para confrontar religiosidade, orgulho espiritual, falsa humildade e adesões superficiais à fé. Em todo o capítulo gira em torno de uma pergunta silenciosa: quem está disposto a seguir a Jesus sem negociar a verdade? Vamos à nossa leitura? Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura Lucas, capítulo 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia do sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a ele. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todos os que se exaltam serão humilhados, e o que se humilha será exaltado. Enquanto Jesus disse ao que eu tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidado: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. Disse ao servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia.
Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa mensagem nos traz pontos para refletirmos. Vamos pensar nesse primeiro momento a cura que confronta a religiosidade, a rigidez da religiosidade. Jesus cura um homem que está enfermo no sábado. E aqui um outro momento de estar diante de líderes religiosos e de ter essa rigidez em relação à cura. Jesus revela que o sábado foi feito para a vida, não para o controle. Ele pode curar no sábado, porque ele é o dono da vida, ele é o Senhor da vida. A lei sem amor, ela torna-se opressiva. A teologia é clara. Se não existe amor, isso é opressão. Quantas vezes usamos princípios corretos para justificar a falta de compaixão em nossa vida? É nesse momento que eu posso olhar para essa fala de Jesus e trazer uma reflexão para a nossa vida, para priorizarmos as pessoas acima dos sistemas, dos ritos religiosos, da rigidez da religiosidade. Pergunte-se: isso gera vida ou apenas estou cumprindo regras? Aqui nesse texto, é nesse lugar que nós precisamos parar para refletir. Existe rigidez na minha vida? É religiosidade? Ou existe amor? Existe compaixão? Um outro ponto é pensar. Humildade não é estratégia, é postura. Jesus ensina que quem se exalta será humilhado. Ele confronta essa busca pela honra como um valor espiritual. Ele traz o lugar de assentar à mesa, dizendo: tem pessoas que querem sentar nos melhores lugares para ele ser visto. E muitas vezes não é necessário. Se você foi convidado, o seu lugar está lá reservado. Você não precisa chegar e ocupar o maior lugar, porque você pode passar por lugares desafiadores. Posso chegar sendo humilde. A necessidade de reconhecimento revela uma insegurança interior. Sirva sem precisar ser visto. Encontre valor em quem você é, não no lugar que você ocupa, não na sua posição. Esse lugar é um lugar de humildade, quando eu entendo que eu tenho valor, por simplesmente ser quem sou. E aqui nesse texto nós podemos falar também do amor sem esperar retorno. Ele fala disso, quando alguém vai, prepara um banquete. Não convide as pessoas que podem te dar retorno, convide aquelas que não tem como te dar retorno daquilo. Por quê? Porque aí está a generosidade.
Amar quem não pode retribuir. Se você dá e quer de volta, que bem há nisso, que generosidade existe aí. Então, relações baseadas em troca gera frustração emocional, porque eu vou esperar algo do outro que talvez ele não me dê, e eu vou ficar na frustração. Para eu aplicar isso na minha vida e praticar a bondade, sem calcular o que eu vou receber em troca. Amar por convicção, não para eu receber algo, não para eu ter retorno. É disso que Jesus está falando quando ele fala desse convite, desse assentar à mesa. O banquete recusado, o coração ocupado. E tem uma outra fala de Jesus desse lugar que o Senhor prepara um banquete. E ele revela que aquelas pessoas que foram convidadas não quiseram ir. Então, muitos rejeitam o reino. Não porque são maldosos, porque são ruins, mas porque têm prioridades desordenadas na vida. O problema não é o compromisso, é deixar Deus por último. Eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu sirvo a Deus. Ah, eu vou resolver esse problema aqui, depois eu sirvo a Deus. O problema é esse. Não tem problema ter compromisso, mas quem está em primeiro lugar? Problema, o compromisso ou Deus? Essa é a fala. Avalie o que tem ocupado seu tempo, sua energia, reordene as suas prioridades com mais consciência. O custo real do discipulado, Jesus, ele pede para que possamos renunciar, mas renunciar com clareza, com decisão, com consciência. Essa espiritualidade, ela precisa ser com compromisso, porque aquela sem compromisso gera frustração, gera incoerência, gera momentos desafiadores. Então, assuma suas escolhas, assuma que você é responsável por ela, se responsabilize por tudo que você escolher. Não siga Jesus apenas quando te for conveniente. O reino de Deus é um reino que eu preciso ter clareza, escolher porque eu sei, consciente, o risco de perder o que é essencial. E às vezes eu posso perder, sim, né? Quando Jesus fala do sal sem sabor, ele está representando ali uma fé que não é uma fé que me impacta, é uma fé. Eu tenho fé. Mas a fé que me impacta, ela transforma, ela me transcende, ela me faz ver onde, além, ela me faz ver em lugares muito além daquilo que os meus olhos contemplam. Quando a fé não transforma, ela perde o sentido, ela perde o sabor. Jesus fala assim, ó, se o sal não tiver sabor, para que ele vai servir? Joga fora. Mesma coisa é a fé na vida do cristão, ela precisa ter sabor. Preserve o que é essencial. Viva uma fé que gera frutos, frutos visíveis, frutos que transformam, frutos que fazem a sua vida frutificar em todas as áreas. Lucas nos confronta com amor, com verdade. Jesus não busca admiradores, ele busca discípulos inteiros, disponíveis, que querem realmente servir o reino. Seguir Jesus não é perder a vida, é mostrar sentido da vida, é encontrar sentido na vida. Seguir a Jesus é estar plenamente conectado com esse sentido que a vida que ele te deu para ser vivida. Que Deus possa abençoar sua casa, possa abençoar sua família, abençoar você, para que você tenha esses lugares para parar, refletir, analisar em que lugares eu preciso parar para me avaliar como está a minha vida, como estão os meus frutos, como estou exercitando a minha fé. E quando eu paro, eu encontro respostas, e aí é a hora de aplicar. Quando eu aplico, eu sou sábio. Que Deus possa te abençoar em todos os momentos, até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.